RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Nosso segundo e último tema para a análise de hoje tem a ver com mais um relatório. Desta vez, o relatório do Tribunal de Contas sobre o contrato entre o governo são-tomense e a empresa Tesla STP de capital, investidores turcos, maioritariamente, naturalmente em parceria com também são-tomenses. É um contrato assinado pelo anterior governo, liderado pelo ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada, que tem garantido a estabilidade energética no país. Mas o que vem dizer o Tribunal de Contas no seu relatório é que esta estabilidade energética tem sido garantida com algumas anomalias, irregularidades e mesmo prejuízos para o Estado são-tomense. Fala-se em sobrefaturação por parte da Tesla AEMAI, no que tem a ver com a quantidade ou a capacidade de energia produzida. Fala-se de isenções fiscais e aduaneiras, sobretudo, que representam um grande prejuízo de milhões de euros para o Estado são-tomense. Fala-se de irregularidade ou incumprimentos contratuais de partes, de ambas as partes, e fala-se também da questão do combustível que é fornecido pela EMAI, a empresa Tesla, para que esta possa produzir o combustível que é pago, a energia que é paga pela EMAI. Enfim, este relatório também é público, acredito que foi lido por todos vós, por isso peço também a vossa análise. Yoav, começo consigo. Como é que viu para este relatório a sua conclusão? Um documento, um contrato que esteve às escondidas ao longo, desde a sua assinatura, apesar de tantas solicitações para que fosse tornado público, nunca o anterior governo o fez. Só agora, com o relatório do Tribunal de Contas, vêm estas informações e estas irregularidades todas. Como cidadão são-tomense, como é que viu para isso? Josemar, é mais um relatório e é mais um relatório que vem exprimir aqui toda a irregularidade. Portanto, eu costumo dizer que São Tomé e Príncipe é um país de irregularidades. Não, e se nós formos procurar e analisar outros documentos, portanto, existem mais irregularidades em quase todos os contratos que se fazem em São Tomé, eles são irregulares. Portanto, como é que eu vejo isto? Eu vejo isso como uma falta de responsabilidade do político, da política em São Tomé e Príncipe. É uma desonestidade por parte de quem dirige o país e, acima de tudo, não há instituições que possam realmente tomar posição, porque nós temos um verdadeiro problema em São Tomé, que é o problema de partidarização de todos os cidadãos. E isso dificulta muito a tomada de posição das instituições. Agora, é verdade que, se nós queremos resolver esse problema, é necessário chamar a responsabilização das pessoas envolvidas. Parece-me aqui que houve uma omissão por parte das entidades que deviam
ter inspecionado o contrato antes mesmo de ele entrar em vigor. Isto não aconteceu, o que, na minha opinião, denota uma falta de profissionalismo que não pode continuar. Se nós queremos um país que desenvolva, se nós queremos que um país que as pessoas, que a comunidade internacional nos leve a sério, nós não podemos continuar a permitir atos como esses. Agora, o que é que se deve fazer daí em diante? É identificar as irregularidades, conseguir perceber de quem é que foi a culpa, conseguir perceber se há pessoas nacionais ou não, os dirigentes ou não, que estejam a beneficiar com esses contratos e tentar corrigir aqui os erros para que não continuemos, o Estado não continue a pagar e as pessoas, acima de tudo, não continuem a pagar pelos erros dos outros. Portanto, é necessário que tomemos aqui uma decisão, é necessário que se haja de uma forma rápida, portanto, até porque nós estamos a falar aqui de contrato com implicações políticas, até estratégicas para o desenvolvimento do país, porque nós estamos a falar de um setor que que já vem em crise durante vários anos, não é? Que é o setor energético, e se nós olharmos bem para aquilo que é um país para desenvolver, o setor energético ela deve ser a prioridade se nós queremos industrializar o país em termos e também a tecnologia também vem muito nessa vertente. É necessário tomar aqui medidas, o governo deve tomar aqui algumas medidas, por exemplo, a revisão do próprio contrato, torná-lo transparente em conjunto com a própria empresa. E eu não acho, mais uma vez eu vou dizer aqui, eu sei que toda a gente vai achar essa recomendação uma loucura, mas eu estou habituado, não me interessa. Eu venho aqui para dar a minha opinião e eu vou com aquilo que eu penso. Eu acho que o governo não deve optar por uma rescisão do contrato, porque isso trará prejuízos ainda maior para o Estado santomense. É necessário corrigir os erros que existem nesse contrato, é necessário conversar com outra parte e para que o pouco da luz elétrica que o país vive, ou a pouca estabilidade que existe, ela possa continuar, mas ainda assim corrigir e fiscalizar os contratos futuros para que isto não volte a acontecer. Mas a Ioava acredita que a empresa que assinou este contrato nestes termos não sabia destes benefícios que tem, não sabia que estaria a beneficiar, mais uma vez, destas isenções todas, e não será por isso que assinou o contrato nestes termos. Acha que se o Estado de São Tomé exigir um contrato nos termos normais, ou sanando estas irregularidades, o que representaria o fim destas regalias e benefícios à empresa manterá o interesse neste negócio? Depende. A resposta aqui depende. Depende muito da forma como se vai negociar esse contrato, depende de quem vai negociar esse contrato, e depende também da forma como nós iremos abordar a própria empresa. Isto é uma pergunta retórica, mas nós não conhecemos o futuro. É necessário, sim, renegociar o contrato, é necessário ver aqui as benesses de que a empresa beneficia, se fazem realmente sentido, já com os ganhos que a empresa tem tido. Portanto, é necessário aqui uma série de coisas que o governo deverá, na minha opinião, formar uma comissão independente de pessoas civis e pessoas idôneas da sociedade civil, para tentar, juntamente com o governo e com especialistas em negociações de contrato, para ver até que ponto nós consigamos aqui beneficiar desta pouca estabilidade que existe. Porque isto trará... repara, nós não podemos andar de assinar contratos e rescindir contratos, assinar contratos e rescindir contratos. Porque uma rescisão do contrato, qualquer empresa que assina o contrato, depois quando rescinde-se o contrato, ela tem custos avultados para o país. É isso que as pessoas têm que perceber. E neste momento, enquanto nós não temos melhores decisores, melhores fazedores de política, este é o caminho que, na minha opinião, se deve seguir, que é encontrar aqui um meio termo, o diálogo. Um diálogo para que se possa dar continuidade. Obrigado, Ioava. Hamilton Vaz, aqui juridicamente,
Que implicações este contrato, de facto, tem para o Estado de São Tomé? Ou seja, o que se sabe é que ele foi feito por ajuste direto. Como tal, não passou pela fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Agora, há esta fiscalização no Tribunal de Contas e aponta diversas irregularidades. E uma das questões que se vê é o montante da indemnização que o Estado teria que pagar se optasse, por exemplo, pela rescisão deste contrato. O governo há meses que apontou este contrato como lesivo para o Estado de São Tomé, disse que o investidor está disponível para renegociá-lo, mas a verdade é que envolvido meses até então, nada de novo se conhece. Se o Estado agora que este contrato é tornado público e essas recomendações do Tribunal de Contas o apontam com várias irregularidades, os cidadãos estão a exigir muitos que seja de facto corrigido. Mas e se o Estado decidir, por exemplo, pela rescisão, este valor de indemnização, por exemplo, é de facto vinculativo ao Estado de São Tomé, tendo em conta que não houve essa fiscalização prévia? Penso perceber a minha questão. Josimar, eu vou responder isso, porque quando as coisas acontecem em São Tomé, nós, tendo em conta as pessoas envolvidas, nós tentamos fazer de conta que não existem leis, nem há o procedimento, procedure. É falso. Aquilo que está na auditoria, há responsabilidade criminal e civil. E responsabilidade civil, nós temos que cair nos bens daquelas pessoas que assinaram esse contrato. Se há ministro que assinou esse contrato, lesivo, contrato macabro, contrato do inimigo do povo de São Tomé e Príncipe, esse indivíduo tem que sofrer. Os seus bens têm que pagar. Aí eu falo da responsabilidade civil e outro aspecto é a responsabilidade criminal. Bom, mais uma vez, eu sou obrigado a fazer uma retrospectiva para explicar ao povo o que é que aconteceu disso. É que aquele senhor, às vezes nós não vamos querer falar desse senhor não Patrício, mas nós somos obrigados. Esse senhor orquestrou tudo isto. Tesla foi uma orquestração. Primeiro dizer, uma empresa unipessoal, criada por volta aí de 2023, com um capital de 300 mil dólares. Então, Josimar, hoje tem que ouvir bem. Tesla tem apenas 300 mil dólares de capital, onde as suas responsabilidades ou responsabilidade do sócio só vai até 300 mil dólares. Eu não estou falando dólar, estou falando dólares. É o que está no Diário da República, da criação da Tesla. Bom, que já é uma aberração. Uma empresa como essa vai dirigir um grande empreendimento, cuja indemnização, se nós quisermos romper, temos que pagar valor de quem assinou esse contrato. Eu lhe digo, tem que ser responsabilidade. As pessoas estão sendo muito maldosas com esse povo. Mas é maldosas mesmo. É maldosas mesmo. As pessoas estão assassinando a nossa população para a pobreza, para tudo, com esses contratos milionários. E não pensam, essas pessoas têm os mecanismos para ir recolher os dividendos desses contratos nas contas que estão situadas fora do país, em Emirados, em Dubai, em etc. Vão recolher e não são pouco dinheiro. Como é que esse contrato foi orquestrado? E como é que Vila Nova é cúmplice? O seu desconhecimento, a ignorância. Porque o Patrício, quando faz as coisas, ele orquestra as coisas. Nós temos uma lei, que é o Código de Investimento. Você sabe o que é que esse senhor fez? Para a Tesla funcionar, como a nível do Código de Investimento não lhe dava margem para operar, então, o homenzinho cria uma lei temporária. E vai ver como é que furaram os olhos de Vila Nova. Não sei quem assessora esse senhor. Eu não sei quem assessora esse senhor. A lei temporária de incentivo a investimento furou os olhos do Vila Nova, ou ele é cúmplice. Por que é que furou? Naquela lei de 8 artigos só, o presidente da República não foi capaz de analisar bem os 8 artigos daquele código. Com aquele artigo, o presidente, o primeiro-ministro, afastou o Vila Nova do processo. Porque lá há um artigo que diz
que o governo, com aquele documento, tem as prerrogativas de só o governo aprovar os projetos, investimento, negociar, conceder incentivos que vão para além do que está no código, a partir de investimento acima dos 5 milhões. Eu não estou a especular, está no documento, está na Lei 9, 2023, a Lei Temporária de Incentivo a Investimento. E naquela lei diz, e o Vila Nova não se apercebeu, o que é aquela lei? Que retirou o Tribunal de Contas do jogo. Porque com aquela lei, o Tribunal de Contas já não podia emitir o seu aviso prévio, o seu visto prévio. Eles retiraram o Tribunal de Contas do jogo e o Vila Nova promulgou o documento. E nesse documento, o governo ganhou o poder para ele sozinho adotar todo o investimento que vem para o país através de resolução. Sr. Josimar, as resoluções não precisam passar por escrutínio do presidente da República. Mas é o próprio presidente que tem a cumplicidade. Eu estou falando de um documento, eu estou falando da Lei 9 de 2023. Tem aí a assinatura do Vila Nova. O Vila Nova é que permitiu isso. Porque furaram-lhe os olhos, pode ser alguma ingenuidade, porque o Vila Nova é um homem que eu acho um homem de bem e que tem que tomar as medidas que têm que ser tomadas. Mas admira-me muito. Como é que apenas um diploma com 8 artigos, esse homem não apercebeu que ele estava a dar ao primeiro-ministro poderes para fazer tudo do país está com resolução. Está aqui no documento. E é por isso que negociaram todo esse processo fora do conhecimento do presidente da República. Tudo foi orquestrado. Por isso negociaram com Tesla, deram incentivo, porque aquela lei da... Claro que nós temos que dar incentivos para investimentos, coisas assim, mas tem regras, e as regras estavam no Código Geral de Investimento, como aquele documento não permitia o governo do Patrício, o 18º governo, fazer o que quer. Então, eles são recorde. Aquele governo é recorde em leis temporárias. E ele fez essa lei para 4 anos. Essa lei temporária tem vigência há 4 anos. Meus senhores, o processo de Tesla foi orquestrado, é uma orquestração. E tendo feito essa orquestração, agora há este relatório... Orquestração essa, orquestração essa. As consequências do Dr. Hamilton Vaz. Orquestração essa, que quando nós estamos diante de factos, há factos notórios e claros no relatório, nós temos que pôr o sistema a funcionar. O Ministério Público tem um procurador que está no Tribunal de Contas. Eu espero que já tenham extraído a certidão do processo criminal, porque nesse documento há matérias de crime. Há matérias de crime. A danosidade que eles cometem, e tudo, há matérias de crime. E tem que se avançar. Há um processo que é criminal e há um processo que é civil, porque nós temos... O Estado não pode estar a pagar perante esse contrato. Nós estamos a falar agora, a taxa de VTL a 6 milhões de euros. O senhor vai fazer um contrato em que, além de tudo, o senhor dá Tesla combustível grátis para produzir e faturar. Epa, só isto, como é que você produz 4, fatura 10? Em qual é parte do mundo? Epa, esse homem tem que ser criminalizado. Se não houver criminalização ou de todo o executivo daquele governo, ou todo o executivo, o ministro que assinou, está lá, tem assinatura, que fosse meu irmão. Eu não quero saber se esse ministro fosse meu irmão. Ele assinou um documento desastroso para o país. Ele tem que assumir as suas responsabilidades. O chefe do governo tem que assumir as suas responsabilidades. O que é que se passa? Quando nós deixamos essas coisas passarem, eu ouvi há bocado o senhor que me antecedeu na locução dizer nós temos que vir chamar, conversar. Conversar o quê? Nós temos um relatório que já está falando, tem que conversar. O relatório agora é o que denota, o que sobressai do relatório. São as responsabilidades criminais e civis. Não tem conversa, vida conversa. Hamilton Vaz fala de ministros, alguns destes ministros ainda continuam no Executivo. Perante as conclusões deste relatório do Tribunal de Contas, tendo este contrato sido aprovado também com a participação destes ministros, têm condições para continuar no governo, na sua opinião? Sung, um flaço. Sung Josimar, um flaço. O presidente da República, que é o mais alto magistrado na nação, é só dizer, esse senhor tem que ouvir isto. Esse senhor vai para aquele diploma, o senhor vê que foi enganado. E como o senhor foi enganado, o senhor tem que chamar o Américo.
para clarificar as coisas. Porque esse senhor foi enganado? Ou foi cúmplice das duas? Isto já Não ficou foi enganado, claro, foi Hamilton cúmplice. Vaz. A sua opinião, quando aí já ficou claro. A minha questão, pode respondê-la de forma direta, é por causa do tempo. Estamos Qual é a pressionados. questão? Eu não entendi bem. Diga. Disse que tanto o primeiro-ministro como os membros do governo que participaram na aprovação deste contrato deveriam ser responsabilizados. E eu dizia-lhe, e todos sabemos, que há membros daquele governo que participaram na aprovação deste contrato que continuam no atual governo. Por isso, eu lhe perguntava, na sua opinião, se eles têm condições para continuar no executivo. Meu irmão, que sejam imediatamente demitidos. Nós temos que começar a operar com rapidez. Que sejam imediatamente demitidos. Por isso é que eu estou falando das responsabilidades. Em todo o país, nós vemos a RTP, CNN, SIC. Quando acontecem coisas, há responsabilidade política. E o senhor Josimar fala bem. Se há ministros no executivo implicados nesse processo de Tesla, imediatamente, esses ministros estão sujos, não podem estar junto com ministros limpos, que sejam imediatamente demitidos. E o processo não para com a demissão ou afastamento deles. Há que responsabilizá-los criminalmente, civilmente. O senhor Josimar está a entender por que eu disse. Eu vou preparar esse documento e vou difundir, porque há leis que os nossos políticos não fizeram, justamente porque essas leis vão contra eles. Eu disse que eu vou fazer uma proposta. Deixa eu falar sobre um documento importante. Disse que vou fazer um documento. É uma lei que fala que Portugal tem que ter o direito de regresso. Porque o Estado paga, assume essas responsabilidades e nada acontece com esses indivíduos. A gente tem que tomar casa deles, tomar carro deles, sacar todo o dinheiro deles da conta. A gente tem que discutir tudo que esses indivíduos que fazem essas coisas desastrosas para o país. Mas para isso nós temos que ter uma lei que o Ministério Público anda à procura desse diploma para atuar. Chama-se o direito de regresso. O direito de regresso é no nosso código um bocado mais, nós temos que ter uma legislação própria que fala de direito de regresso. E eu quero entregar isso aos nossos deputados, eles adotaram esse documento na Assembleia. Sim, uma última questão antes de passar ao Liberato. O Tribunal de Contas também tem competências para abrir processos contra as pessoas, sobretudo gestores públicos. Nós temos ouvido falar, o próprio Tribunal de Contas, sobre julgamentos, salvo erro, de responsabilização financeira, não estou a ver o termo próprio. Este processo, por si só, o Tribunal de Contas não deveria também agir neste sentido, abrindo processos contra estes gestores públicos que assinaram ou participaram deste contrato? Senhor Josimar, o Tribunal de Contas não é um tribunal de fazer de conta. Se é efetivamente o Tribunal de Contas, a essa altura, de certeza que já estão a desencadear um processo de responsabilização financeira, sancionatória e etc. Agora, para além dessa responsabilização financeira, sancionatória e tudo isso, o Tribunal de Contas tem um procurador que está lá, cujo atribuição é, diante desse processo, extrair a certidão se há matéria criminal para o processo criminal correr. É o que está configurado no nosso sistema jurídico. Eu espero que eles já tenham, ou já estejam, eu não posso dizer que eles não estão agindo nesse sentido, eu espero que o senhor Ricardino, enquanto presidente do Tribunal de Contas, já esteja a agir nesse sentido, das pessoas serem responsabilizadas perante esse contrato desastroso. Obrigado, Hamilton Vaz. Muito obrigado. Liberato Muniz, a sua opinião, a sua leitura quanto às conclusões deste relatório do Tribunal de Contas sobre o contrato entre a Tesla STP e o governo São Tomense. Desastroso. Mas antes, deixam felicitar a concertação entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas no sentido de tentar resolver este problema que é verdadeiramente desastroso. Eu digo por quê? É que este contrato cria talvez um dos maiores problemas para a sociedade santomense depois do 25 de novembro. É que hoje a população santomense, não querendo saber quanto é que custa a produção da energia em São Tomé e Príncipe, está totalmente satisfeito com a energia que nós temos. Quando nós temos essa energia por um custo de uma brutalidade, de uma magnância dos nossos
próprios dirigentes que nos enterram cada dia um pouco mais. Eu vou explicar porquê. O Hamilton fez uma leitura dentro daquilo que é jurídico, talvez muito, muito certa. Isto por quê? Porque para que esse contrato existisse efetivamente, tirou-se poderes de forma deliberada ao Tribunal de Contas com a Lei 9/2023. E, mais do que a Lei 9/2023, é que nós andamos aí esse tempo todo preocupados na rua, em debates acerca desse contrato, e ninguém dizia nem A, nem B, nem C. E nós temos este governo, 18º governo, com a resolução 31/2023, que decide fazer ajuste direto nesse processo concreto. O que quer dizer que, afinal de contas, não se pode, por isso eu tenho dito muitas vezes aqueles que criticam Patrícia Trovoada só criticam por medo, porque não é admissível que toda a gente, se toda a gente teve conhecimento desse contrato, como é que nenhum ministro, ninguém reagiu, nem sequer pedindo admissão? Eu vou mais longe ainda. Nessa auditoria, eu espero que as pessoas, quando venham ao programa, leiam bem os documentos. Nessa auditoria, o Tribunal de Contas vai ao ponto de dizer que o que aconteceu, da forma como aconteceu, foi precisamente por eles não terem nenhum poder. E por isso é que hoje eles fazem a fiscalização sucessiva, porque não puderam fazer a tal fiscalização prévia. Mas eles dizem que o ministro de Infraestruturas também assinou o documento. Mas quando se fala com pessoas diretamente ligadas ao Ministério, ninguém tem conhecimento deste documento. Gente da EMAI, os responsáveis da EMAI assinaram esse contrato, mas toda a gente que executou por parte da EMAI desconhecem totalmente o contrato. Por isso que eu disse desde a primeira hora, um dos pontos graves desse contrato é que, num contrato público, há um item que diz que o contrato é confidencial. Por que razão se estipulou que um contrato público tenha que ser confidencial? E eu pergunto, hoje vem-me dizer amanhã que ninguém conhecia o contrato, que só conhecia uma única pessoa, isso é problema deles. Porque, no meu entender, toda a gente tinha a obrigação de conhecer o contrato, e se não conhecesse, tinham que ir à procura desse contrato, porque esse contrato é violentamente grave. E mais, o Tribunal de Contas diz que não encontrou vestígios dos investimentos dos 10.850.000 euros. Eu pergunto, então, como é que foi feito o investimento no negócio com o próprio Estado santomense? Nós temos o quê? Máquinas que vieram em cambalacho? O que é que nós temos, afinal de contas, em São Tomé e Príncipe? Então, é preciso que se esclareça com urgência o que está a acontecer. Mas depois, há outro ponto que eu considero verdadeiramente grave. Eu não posso fornecer 2, receber 4, ou fornecer 4 e receber 10, aos olhos de todo o São Tomé e Príncipe, porque toda a administração doméstica tem que funcionar em um bloco. E nós vimos, neste momento, que a Tesla, com a produção instalada, que são de 10 megawatts, só consegue fornecer ao Estado santomense 4 megawatts. E eu pergunto, como é possível nós pagarmos uma fatura de 10 quando nós só recebemos registrado documentalmente somente 4? Então quer dizer o quê? Existe um complô geral nesse processo. E se existe esse complô geral nesse processo, eu julgo que só há um caminho. É dizer à população que o problema é grave, que o problema tem que ser resolvido e partir agora, hoje e já, para o Tesla e pôr os pontos nos is e resolver de vez este problema. Por quê, Josmar?
eu não entendo esta facatrua que eu posso dizer que existe na EMAI. Porque a EMAI, sem aqueles geradores, já produziu 16 megawatts ou mais para alimentar São Tomé e Príncipe. E eu pergunto então, como é que eu vou investir 10 milhões 850 e depois tenho... Veja só, eu espero que preste atenção. Eu vou investir 10 milhões 850 e depois tenho 3 fases de investimento que vai dar cerca de 96 milhões. Mas esses 96 milhões é com o pelo no cão. Ou seja, o que eu produzir agora é que vai servir do dinheiro para ir investindo. Ou seja, a empresa não volta a investir 50 cêntimos nos outros atos. Eu pergunto, se esse raciocínio é certo, e é isso que está praticamente no relatório, então eu julgo que há um roubo deliberado, há crimes vários, que eu não sei quais são, o Hamilton já disse um ou outro, mas eu julgo que o Tribunal de Contas terá que fazer o seu papel dentro daquilo que tem que fazer e o Ministério Público tem que, com urgência, fazer o que tem que fazer. Esse contrato é algo premeditado, no meu entender, é algo mau, é algo que foi feito na discrição com um grupo de pessoas que devem ser identificadas e que têm que vir responder perante o povo santomense. Não se pode mandar os trabalhadores, mandar pessoas diretamente ligadas a EMAI executar um trabalho que eles totalmente desconheciam. Mas, Josemar, ainda há outro ponto importante no relatório do Tribunal de Contas. É que o relatório diz que os estrangeiros recebem milhões e os santomenses, com a mesma função, são praticamente discriminados. Eu pergunto, nós queremos fazer crescer os santomenses ou queremos todos os dias que os santomenses sejam mais pobres e estejam de mãos estendidas para que os políticos possam estar no poder e dizer ou votas em mim ou tens a vida lixada? Eu julgo que isso não pode continuar, isto não é o Estado santomense, isto é mau, e eu vou subscrever aquilo que o Hamilton Vaz diz. O Presidente da República tem corresponsabilização porque ele aprovou a Lei 9 de 2023 e ele tinha que estar totalmente atento em relação a esse contrato. Ele já disse publicamente que pediu várias vezes e não teve. Se não teve, devia agir desde aquela hora, porque não se pode permitir que num país hajam grupos em que cada um tira a sua rentabilidade e faz aquilo que quer. Eu acho que é mau. E mesmo os deputados que levaram essa lei, que debateram essa lei, também têm que ser responsabilizados para justificarem. Por que razão, num país democrático, num país com contraditório, decidiram retirar a fiscalização preventiva para fazer um contrato tão mau quanto este? Obrigado, Liberado Ministro. Sabe-se também que não é o único contrato aprovado no âmbito desta lei, portanto, há outros por conhecer. Não se sabe se o seu conteúdo também vai no mesmo sentido. Mas eu perguntava-lhe, Liberato, como também sublinhou, este contrato que o governo caracterizou como lesivo e o Tribunal de Contas veio aqui apontar também várias irregularidades, é na base dele que se tem conseguido garantir alguma estabilidade energética em São Tomé e Príncipe. E como eu perguntava ao Yoav, certamente também por isso ou não a empresa fez o investimento que fez para garantir esta estabilidade até então. Será que está disponível renegociar este contrato e colocá-lo de facto com alguma equidade, com alguma razoabilidade daquilo que se espera no negócio do Estado e o investidor privado? Ou a empresa poderá, ou melhor, e se a empresa manter-se firme e dizer ou é isto ou eu vou-me embora? Como deve o Estado de São Tomé se proceder neste caso? A empresa Tesla, no meu entender, não é culpada em nada. Foram os dirigentes santomenses que lhes deram todas essas facilidades e permitiram que tal acontecesse. Então, neste sentido, já quando este 19º governo tomou poder e disse que
que havia pontos lesivos, disse que já iria negociar. Eu estava à espera que esse problema já tivesse resolvido, porque nós temos que ser suficientemente inteligentes. Por isso eu disse, esse contrato criou-nos um problema grave. É que o povo, sem saber quanto é que custa a energia, está satisfeito com aquilo que tem. E retirá-lo isso hoje pode acontecer uma eclipse em São Tomé e Príncipe. E então não é fácil. Então, eu julgo que os nossos dirigentes têm que ser pessoas com cabeça, com 2 dedos de testa, inteligentes suficientemente para dizer, meus senhores, o contrato, pela forma como está feito, tem erros muito, muito graves. Até porque é uma empresa que nós temos que ter facilidade de negociar com ela. Porque é uma empresa que tem 300 mil dobras. Eu acho que as pessoas não perceberam. 300 mil dobras de responsabilidade. Ou seja, se essa empresa só tem isto, primeiramente, nunca se devia ter permitido que uma empresa com capital social, 300 mil dobras, formada uns dias antes, fosse responsável por uma grande sociedade do Estado em São Tomé e Príncipe. Então, só por isso, o Presidente da República tinha que levantar todas as antenas e dizer, meus senhores, isso tem que parar, temos que encontrar isso, e nem sequer devia ter chegado ao fim da forma como foi. Porque, eu digo mais, São Tomé e Príncipe já havia conseguido contrato para manutenção dos motores do ABC ou coisa parecida. São Tomé e Príncipe tinha financiamento da União Europeia, se não me engano, para comprar mais geradores, e eu não entendo como é que nós, em São Tomé e Príncipe, isso deixa-me sinceramente triste, damos tanta formação à gente da EMAI e que nós nunca temos uma manutenção dos nossos geradores a tempo e horas e como deve ser. Porque mesmo agora, os 5 geradores nunca funcionam os 5, funcionam 4, porque um está sempre em manutenção. Por isso mesmo eles não conseguem produzir aquilo que disseram que iam produzir. Então, obrigado. Quero dizer concluir, que os nossos geradores, Josmar, quero dizer que os nossos geradores, que não fazem parte do Tesla, têm estado a contribuir sobremaneira para a alimentação da energia em São Tomé e Príncipe. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.